Graça e paz a aqueles que estão assistindo ou aqueles que assistirão essa mensagem, né? Fazer efeito nosso pastor presidente, que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade e a compaixão de Deus recaia sobre todos nós nesse momento. Aos amados irmãos da Igreja Batista Calvário, né, que assistiram esse vídeo, e a todos que estão em casa, aqueles que procuraram uma mensagem, não só nesse tempo que estamos vivendo, mas em qualquer momento. Eu queria compartilhar um texto com vocês da Escritura Sagrada que se encontra lá no livro de Lucas, né? Lucas 10, do verso 25 ao verso 37, uma parábola bastante conhecida do bom samaritano. Queria que vocês acompanhassem aí. No momento que eu estivesse lendo, aquele que tiver Bíblia também pode ler, fique à vontade. Que diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próximo animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu queria meditar acerca desse texto, um texto que fala ao nosso coração na noite de hoje, no dia de hoje, no momento em que estamos lendo, no momento em que estamos mergulhando dentro das Escrituras Sagradas, sobre amar ao próximo. Esse texto em questão, ele fala do amor ao próximo por meio de uma ação. Antes de frisar o texto, antes de poder fazer uma breve exposição, né, o texto inicia com um perito na lei. E eu preciso explicar que o perito na lei podia ser um escriba, alguém que estava dotado ali do conhecimento do conteúdo judaico, conhecia o Torá, conhecia o Pentateuco, conhecia o Antigo Testamento, e ele fez uma questão, ele quis pôr Jesus à prova. Essa prova em si, a Bíblia não deixa claro do que essa prova se trata, né? Se seja uma prova negativa de algo que ele quis fazer, ou um costume judaico de testar o mestre. Todo mestre que pregava na sinagoga, ele era testado, ele fazia-se perguntas para saber o tipo de escola rabínica que ele vinha, o tipo de escola, e saber qual a linha diretriz da interpretação dos textos. E esse mestre da lei, ele faz uma pergunta a Cristo. Ele já sabia até da resposta, né? E engraçado que algumas pessoas não, o mundo em si, ele fazem a pergunta de tudo. E aí a própria ciência fala o porquê, a pergunta por quê, ela movimenta o mundo, né? E eu quero dizer a você nessa noite que, se você é cristão ou não, se você
lê as escrituras sagradas, ou se você faz parte de qualquer outra religião, outro ensinamento bíblico, eu sei de uma coisa: você pode ter todas as perguntas do mundo, e eu sei que Jesus está disposto a responder. Porque nós vivemos do porquê. Perguntamos tudo. A criança, quando ela nasce, depois quando ela começa a ser dotada de consciência, a criança pergunta. Nicolas, por exemplo, pergunta tudo. Ele não pode assistir um filme, um desenho, alguma coisa, que ele está sempre perguntando: mãe, pai, por que isso? Por que aquilo? A curiosidade movimenta o mundo. E saiba que se você tem pergunta, Deus está disposto a responder. Cristo está disposto a responder as suas perguntas. Embora que a gente também saiba que a nossa linha de entendimento é pequena. O fariseu, esse escriba, essa pessoa versada nas escrituras, ela fez pergunta, sabia do texto que dava o embasamento, o texto de Deuteronômio e o texto de Levítico, que lhe dava resposta, mas ela não sabia, ela não reconhecia quem era o seu próximo. A sociedade no dia de hoje, ela faz muitas perguntas a Cristo. Espero que a sociedade ela tenha, como é que eu posso dizer, coragem de escutar a resposta de Cristo. Porque muitas vezes a resposta de Cristo ela não está embasada no nosso consciente, na nossa razão, no nosso entendimento. Eu não sei qual o entendimento daquele escriba, ou desse homem que era versado na lei. Mas Cristo ele mostra uma história de uma pessoa que descia de Jerusalém a Jericó. E aí esse caminho era um caminho árduo, um caminho difícil. Um caminho de 28 quilômetros é o que os registros históricos nos diz, né, geográfico, ele vai afirmar que era um caminho de 28 quilômetros. E Jerusalém era muito acima do nível do mar. E Jericó, ele era um pouco abaixo do nível do mar. E era um caminho de descida, um caminho difícil, um caminho rochoso, desértico, e que escondia pessoas ali. E aí um viajante, possivelmente judeu, né, estava descendo aquele caminho, ele foi cometido de assalto, de espancamento e de deixado para morrer. Passa um conterrâneo seu, dois conterrâneos na verdade, dois contemporâneos, né, contemporâneo se trata de tempo, mas duas pessoas que eram da mesma cultura, dois judeus, um sacerdote, um líder religioso e um levita, né? E aí o levita nem necessariamente seja um músico. Algumas pessoas tratam como um músico. Mas levita era aquele que era da tribo de Levi, aquele que exercia alguma atividade dentro do, né, no templo em si. E aí essas duas figuras que têm costume judaico, judeu por natureza, desce e vê aquele homem da sua nacionalidade, e aquele homem que já se revela por si só dos seus trajes, era da mesma nacionalidade. Eu sei que ele passa pelo outro lado. O que é que isso nos ensina na noite de hoje? Nos ensina na noite de hoje, assim como ensinou aquele homem versado na lei, de que muitas vezes as pessoas que são próximas a gente, as pessoas que são da mesma cultura, as pessoas que a gente acha que vai estender as mãos para a gente, as pessoas nas quais a gente abre, estende as mãos e pede grito de socorro, muitas vezes elas não estão dispostas a nos ajudar. Basta olhar para a sociedade. No momento em que estamos vivendo agora, desse período de coronavírus, desse período de pandemia, desse período de quarentena, muitas pessoas estão se trancando e as notícias que chegam na internet e na televisão estão amedrontando a todos e criam um caos, um pânico desnecessário. Por exemplo, na cidade em que eu moro, Juripiranga, a cidade de Itambé, o hipermercado conterrâneo, mostrou-se uma foto de que estava extremamente aglomerado, multidões comprando o máximo de comida com medo de que faltasse. E aí cada um estava no medo, na euforia, estava procurando sustentar-se e manter-se a sua própria casa diante da calamidade que possivelmente poderia vir, ou não. Quando você vai na farmácia hoje, você vai atrás de álcool em gel, você já tem esgotado tudo, né? As máscaras estão esgotadas, tudo está esgotado, tudo que se tem a ver tratado do coronavírus, do Covid-19, está tudo esgotado. Né? Os meios de não se contaminar e os meios de manter esse sustento. Né? Tá tudo esgotado.
Houve uma notícia na internet de que uma pessoa nos Estados Unidos andou por 17 cidades comprando o máximo de álcool em gel e ele queria vender no Amazon, mas foi banido da Amazon. E aí teve que fazer a doação de tudo que ele tinha comprado. Ele tinha enchido uma garagem. O que eu quero dizer com isso? É que a sociedade hoje ela tem uma doutrinação dentro do seio dela de egoísmo. Quando se fecha as portas do quarto, as portas da casa, que passa a chave, que passa o cadeado, a maioria das pessoas, até dentro da igreja, porque, por exemplo, um caso desse do levita e do sacerdócio, são pessoas de cunho religioso. E aí que você que estiver assistindo, não trata que seja de cunho religioso apenas evangélico, estou falando de qualquer doutrinação, católica, espírita, sei lá, testemunhas de Jeová, enfim, tudo, né, adventista do sétimo dia, enfim, toda e qualquer doutrinação, ou toda qualquer entidade religiosa, ou grupo, comunidade. Até as pessoas que convivem nesse ambiente, que se dizem fazer parte de um ambiente, muitas vezes, pelo seu sentimento humano, elas são egoístas. Não nos culpe, somos pecadores. Eu não culpo você, somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E passou-se essas duas figuras e não o ajudou a pessoa que estava ferida, que estava ali, deixada para morrer. E aí entra em cena uma terceira pessoa que no contexto judaico era uma pessoa que era excluída, um samaritano, que tinha se contaminado durante a história, né? A Bíblia nos revela que se contaminaram, e aí os judeus e os samaritanos viviam em pé de guerra social, a Bíblia nos revela isso. Os judeus se tratavam ele como mestiço, não só na convivência no corpo, na questão de ter se casado com outras pessoas, como também contaminado pela questão espiritual. Mas aí Cristo nos ensina uma coisa, que maior do que a religião, maior do que os conflitos sociais que existem, o próximo é aquele que ama. O próximo é aquele que cuida, o próximo é aquele que está disposto a ajudar. E aí, entenda uma coisa, ter empatia, ter compaixão, ter amor é um ensinamento de Cristo. Existem pessoas que exercem isso. Existe religião, existem pessoas ateias que exercem isso. Mas o Cristo, ele ensina o que é amor. O ato de Cristo morrer na cruz, o ato da vida de Cristo ser uma vida de negação, né? O ato de Cristo estar sempre disposto a ajudar o próximo. Cristo ensinava o que é amor. Quando nós ensinamos, você quer seguir a Cristo, embora nós somos falhos, nós queremos dizer, você quer seguir os caminhos que o Senhor trilhou, os caminhos que o Senhor deixou para nós. Amar, cuidar. Uma coisa interessante é que no verso 34, tem dizendo assim, aproximou-se esse samaritano, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e cuidou dele. O homem, ele parou, ele se aproximou, ele enfaixou o ferido com vinho e óleo, ele saiu do seu próprio animal, daquele animal que estava ali conduzindo por aquele caminho, ele deu o seu lugar e possivelmente caminhou ao lado dele, desceu do seu assento. Tem pessoas que nem carona dá, tem pessoas que não estão dispostas a ceder o seu ambiente de conforto, o seu meio de transporte, a harmonia da sua casa, a harmonia do seu coração, o ambiente de conforto em que você vive para o próximo. E aquele homem, ele desceu da sua montaria e colocou ele em cima da montaria dele. E diz aí que ele levou para uma hospedaria e ele o cuidou. Ele não chamou alguém, ele o cuidou. Tem pessoas que pregam o amor, o cuidado e não exercem. E aí vem uma crítica. Demonstração de amor. Amor é um verbo que deve ser tratado não só no falar, é agir. Ação. Se você diz que ama e não age, se você diz que cuida e não cuida, você não está fazendo os princípios de Cristo. Ele cuidou. Durante a primeira noite, a noite em que o homem esteve enfermo, ele cuidou. Cuide
do seu próximo. Tem pessoas que nas campanhas, e aí eu não recrimino, façam, é louvável, né? As campanhas que se tem na internet, na televisão, de doação de algo, por exemplo, dê 2x reais para a campanha da Cruz Vermelha. Se você acha que com a sua doação você já está fazendo grande coisa, mas se você não dispõe da sua vida para amar, para cuidar, você não está fazendo nada. Lá em 1 Coríntios 13 fala: ainda que eu doe dinheiro, e se eu não tiver amor, eu nada serei. Não é necessário simplesmente atender o telefone lá no Teleton, em qualquer outra campanha, doar um quantitativo financeiro. Se durante o seu dia a dia você passa por uma pessoa que está em dificuldade, se durante o seu dia a dia a pessoa que está ao seu lado está passando por dificuldade e você não se preocupa com essa pessoa. Porque muitas vezes nós somos assim, no trabalho, na convivência, nós chegamos em um ambiente e não nos importamos com o que está acontecendo com o próximo. Há pouca falta de empatia nos dias de hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Já estamos vivendo esse tempo. Se chega nos ambientes sociais hoje e se vive aquilo que está proposto para o momento, mas não se preocupa com o que está acontecendo, não se preocupa com a necessidade do próximo, é pouca disposição para servir e muita disposição para ser servido. Tem alguma coisa errada nos dias de hoje. Na verdade, tem muita coisa errada no dia de hoje. Essa passagem nos ensina que nós devemos agir, amar e além de amar, fazer aquilo que aconteceu no verso 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele quando eu voltar. Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Um denário era um dia de trabalho comum, né? Era como se fosse o salário de uma jornada de um dia de trabalho. Estudos nos mostram que um denário, na questão dessa hospedagem, era o necessário um denário para um mês de hospedagem. Como se fosse um mês de aluguel. E ele deixou o quantitativo para 2 meses de hospedagem daquela pessoa. E ainda disse mais: se precisar de mais, quando eu voltar, porque ele seguiu no caminho dele, eu darei todas as despesas. Perceba que esse homem, ele se aproximou, ele mesmo curou, ele mesmo atou as feridas, ele mesmo besuntou com óleo e com vinho, ele mesmo deu a sua montaria, passou a noite inteira e ele ainda fez mais. Ele ainda fez mais do que estava proposto. Ele foi além. Às vezes é necessário, às vezes não. É sempre necessário ir mais além do que se pede. Ir além mais do que a disposição natural de se fazer algo. Tem pessoas passando dificuldade financeira. O caos está instaurado. Se o Brasil quebrar com a economia ou não, isso não nos compete na noite de hoje, no dia de hoje, mas há um distanciamento social muito grande. Há pessoas que estão nas ruas hoje, que estão mendigando, que estão passando por dificuldade. Existem pessoas na periferia que estão com dificuldade para manter-se o normal, o alimento normal. E às vezes a gente acha que dando um quilo de alimento, dando uma cesta básica, a gente está fazendo o normal. É necessário ir além. João e Pedro, quando estava pregando ali em Atos 2, no início do Evangelho, do livro de Atos, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A gente tem que dar tudo o que tem, estar disposto. Não estou dizendo só o financeiro, de cuidar. É fazer além. Aquele homem tinha 2 denários, deixou a despesa lá, mas ele demonstrou em seu coração o ato de ir além, de fazer muito mais. Devemos fazer além do que está proposto, além do que está pedido. Amar o próximo como quem quer que faça por nós mesmos. Tem pessoas que parecem que nem se amam no dia de hoje. Tem pessoas que parecem que não se amam, que fazem atrocidades, que se sabotam, que se destroem, que se destroem na verdade. E Cristo diz: não ame ao próximo como... Amai o próximo, não aos outros como eu vejo. Não amai o próximo
Novo mandamento vos dou, que amais ao próximo como eu vos amei. O amor de Cristo, o amor sacrificial, o amor de cuidar do próximo, o amor de dar-se e doar-se de mais além, de até derramar as últimas lágrimas e sangue e disposição. Se o mundo hoje der as mãos e cuidar do próximo, amar, viver o evangelho de fato, o mundo seria bem melhor. Eu não acredito que o mundo será transformado pelas nossas forças, pelas nossas mãos. Não vai ser. Porque Cristo está voltando, a gente já está experimentando momentos finais. Né? Esse momento final pode ser até anos. Mas a gente está em momentos finais do calendário de Cristo. Se a gente sair vivo dessa, possa ser que da próxima as coisas não dê tão certo assim. Nós devemos nos apegar a Cristo. Assim também eu quero também tratar uma coisa. Assim como esse mestre, esse homem versado na lei, esse perito na lei, né? Eu peço que a gente, que nós estejamos na condição de bom aluno. O que é que o momento em si está nos proporcionando? O que é que o momento em si está nos proporcionando para vivermos? Porque as situações estão acontecendo, as lições que Deus quer que nós aprendemos está acontecendo a todo momento e muitos estão desapercebidos. Veja que cada momento Cristo aproveitava para poder ensinar. Ele está ensinando agora. Aprenda. A primeira coisa que a gente deve aprender é que a gente deve amar. Amar ao próximo, é o que o texto diz. Devemos amar mais. Devemos cuidar. Não devemos ter vergonha de se levantar de um canto e agir. Eu conheço pessoas que têm receio de se levantar do seu canto e agir. A gente não deve estar preocupado com o que os outros estão pensando. Mas faça do mundo melhor. Ame, ajude o próximo. Como quer que faça você também, para você também. Uma lição que não está no texto bíblico, mas que Deus está nos ensinando nesse momento, é de amar a nossa família. Perceba, quarentena, todo mundo trancado com seus familiares. A sociedade brasileira, do jeito que ela está hoje, com os seus valores deturpados, destruindo as famílias, as televisões. Não liga a televisão não, vá ler a Bíblia, é melhor que você faz. Vai fazer jogos com sua família, vai brincar, vai aproveitar, joga o colchão no chão, estica um tapete, vai embolar, vai brincar, vai se divertir. Aproveita a família a todo momento. A televisão está querendo destruir, as pessoas estão querendo amedrontar, estão querendo causar pânico desnecessário, estão querendo criar valores de que a família não é importante. Já vem tempo, ó. Esse desmantelamento, isso é uma estratégia de Satanás. Mas hoje a gente está em quarentena, tendo que estar do lado dos nossos familiares, aproveitando. Para alguns é suportando. Mas para aqueles que são de Cristo, estão aproveitando. Estar com seu familiar não é quarentena, é férias dentro de casa. As paredes estão pequenas, o espaço está pequeno, mas você tem a oportunidade de ficar abraçado com sua esposa, de abraçar seu filho, de deixar boas mensagens. A gente não sabe o que vai acontecer do dia de amanhã, a gente não sabe da vida. O tempo é precioso. Há um tempo para tudo e Deus reservou esse tempo para a gente estar do lado dos nossos. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito piamente que Deus reservou esse momento para uma grande missão no mundo. A gente deve reconhecer o que é mais importante. É uma lição que a gente também tem que aprender. O que é mais importante para a nossa vida? Tem pessoas que estão tendo que deixar os seus comércios, fechar as portas, obedecer ao Estado, obedecer ao medo e ficar em casa. Talvez alguns desses grandes empresários nunca vai aproveitar, nem está aproveitando agora, na verdade. Nunca vai ter tempo, se esses decretos saírem, para aproveitar a família. Para aproveitar o seu sofá, os cômodos da sua casa. Tem pessoas que fazem casa grandiosa, né? Aqueles grandes salões, templos grandiosos. Tem pessoas que criam grandes casas, deixam ela decorada todinha, mas não aproveitam nem os cômodos da casa. É por isso que as pessoas mais humildes são mais felizes.
Cada canto da sua casa é bem aproveitado, é mais apertado, é mais aconchegado com família, né? Aproveite, saia, desapegue desses valores financeiros, desapegue de que o bem financeiro é maior do que a convivência do seu ente querido. Possa ser que amanhã ele não esteja lá. Vai saber. Mas Deus está nos ensinando o que é mais importante. Evangelize. Tem pessoas que não estão nem aí para evangelizar e agora estão presos. E tem pessoas que agora redescobriram como é fazer live, como é fazer evangelismo digital. Você tem a oportunidade de deixar boas mensagens. Deixe um verso bíblico, não deixe uma piada, não deixe uma nudez, não deixe algo que seja perca de tempo, não. Deixe boas mensagens. Faça feito o povo de João Pessoa, o povo do mundo inteiro. Cante porque ele vive lá no seu apartamento, para que muitos percebam que Deus ainda vive e reina. Confie em Deus. Essa é a grande mensagem que Deus está nos dando. A confiança vem dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Os montes podem se desfazer, mas o Senhor ainda permanece inteiro. Está lá, a mão poderosa do Senhor nos sustenta. Quer sejamos acometidos pelo coronavírus e partamos para perto dele ou não. Mas Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Confie em Deus. Confiar no homem? Para quê? Eu quero voltar ao texto 27, que diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame a Deus de coração, ame a Deus de alma, com a sua alma, ame a Deus com a tua força, ame a Deus com o teu entendimento. Ou seja, ame a Deus na completude do seu ser. Deus merece ser amado por tudo que você é e não em parte. Deus merece ser amado pela nossa existência. Ore a todo momento sem cessar. Viva o Evangelho. Por mais que a gente é falho, erra, peca, mas ama o Senhor seu Deus com tudo, com coração, com alma, com entendimento e com força. Nesse momento tem gente que está se redescobrindo amar a Deus. Nesse momento tem pessoas que estão apegadas a Deus. No momento de caos, surge a luz. Quando Nínive vivia em trevas, Jonas entrou e pregou o Evangelho. Toda Nínive foi salva. Toda Nínive se converteu ao Senhor. No momento de trevas, saiba que Deus é a luz. Ame a Deus com toda a sua alma, força, entendimento e coração. Essa é a mensagem. Ame ao próximo. Vamos amar mais. Vamos deixar mensagens de positividade, de amor. Vamos abrir o nosso coração. Vamos cuidar mais. Nada de egoísmo. Graça e paz a todos.